Eu não sei se vocês acreditariam se eu contasse que no dia em que descobri que tinha câncer, meu marido me pediu o divórcio. Na mesma tarde, literalmente 2 horas depois de sair do consultório médico com o diagnóstico que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Ana, tenho 42 anos, e o que vou contar para vocês é a história de como eu descobri que às vezes a vida precisa nos quebrar completamente, para que possamos renascer mais fortes do que jamais imaginamos ser possível. Era uma terça-feira de março quando tudo começou a desabar. Eu havia marcado aquela consulta de rotina há meses, daquelas que a gente sempre adia porque se sente bem, porque tem outras prioridades, porque simplesmente não quer encarar a possibilidade de que algo possa estar errado. Mas os exames não mentem. E quando o Dr. Marcos me chamou para conversar naquela salinha fria e asséptica, eu já sabia pelo olhar dele que não eram boas notícias. Câncer de mama. Estágio 2. Agressivo. Precisava começar o tratamento. Imediatamente. As palavras ecoaram na minha cabeça como se viessem de muito longe. Eu me lembro de ficar olhando para as mãos dele enquanto ele explicava os próximos passos. A quimioterapia, a possível mastectomia, as chances de recuperação. 60%. 60% de chances de estar viva em 5 anos. Como se minha vida fosse uma aposta em um cassino cósmico. Saí do consultório em estado de choque. O mundo parecia diferente. As cores mais opacas, os sons mais distantes. Dirigi até em casa no piloto automático, ensaiando na cabeça como contaria para meu marido Roberto. Nós estávamos juntos há 15 anos, casados há 12. Pensei que ele seria meu porto seguro, minha rocha, a pessoa que me seguraria quando eu não conseguisse mais me segurar sozinha. Cheguei em casa e ele estava na sala, assistindo televisão com uma cerveja na mão, como em qualquer outro dia. Me sentei ao lado dele no sofá. Respirei fundo e disse as palavras mais difíceis que já tinha pronunciado na vida. Roberto, eu tenho câncer. Ele desligou a televisão. Me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. E então disse, algo que até hoje, 3 anos depois, ainda ecoa na minha alma como uma ferida que nunca cicatriza completamente. Ana, eu não posso passar por isso. Eu não aguento ver você assim. Acho que é melhor a gente se separar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu fiquei olhando para ele como se fosse um estranho. Onde estava o homem que me prometera amor na saúde e na doença? Onde estava o companheiro que deveria estar ao meu lado exatamente no momento em que eu mais precisava? Ele saiu de casa naquela mesma noite. Levou 2 malas e uma frieza no olhar que me gelou mais do que qualquer quimioterapia poderia fazer. Me deixou sozinha com um diagnóstico de câncer. Uma casa que de repente pareceu imensa e vazia, e uma dor no peito que não tinha nada a ver com a doença. As primeiras semanas foram as mais difíceis da minha vida. Não só fisicamente, porque o tratamento é brutal e te deixa exausta de uma forma que você não imagina ser possível, mas emocionalmente. Eu me sentia abandonada, traída, como se tivesse sido jogada em um poço escuro sem nenhuma corda para me puxar de volta para a superfície. Minha irmã Carla foi quem me salvou naqueles primeiros dias. Ela morava em outra cidade, mas largou tudo e veio ficar comigo. Dormia no sofá, me levava para as sessões de químio, segurava meu cabelo quando eu vomitava e, principalmente, me lembrava todos os dias de que eu era mais forte do que pensava. Primeira sessão de quimioterapia foi aterrorizante. Aquela sala branca e fria, cheia de pessoas lutando batalhas invisíveis, algumas sorrindo com a coragem de quem já passou por isso antes, outras com o olhar perdido de quem acabara de chegar, naquele mundo novo e assustador. Eu me senti pequenininha na poltrona de couro verde, com a agulha no braço e o líquido gelado entrando nas minhas veias. Mas foi ali, naquela sala, que conheci pessoas que mudaram minha perspectiva sobre tudo. Dona Marta, de 73 anos, estava no seu 2º câncer e me disse com um sorriso no rosto: Filha, câncer é igual tempestade. Faz barulho, assusta, mas passa. E quando passa, você descobre que é mais resistente do que imaginava.
Tinha também o João, um senhor de 60 anos que sempre chegava com piadas prontas para fazer todo mundo rir. Ele me ensinou que, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente pode escolher encontrar motivos para sorrir. E a Sandra, uma mulher da minha idade que estava fazendo tratamento pela segunda vez, mas que irradiava uma força e uma positividade que me inspiravam todos os dias. Lentamente, muito lentamente, comecei a entender que aquele lugar que eu tinha pensado ser uma sala de desespero, na verdade era uma sala de guerreiros. Cada pessoa ali estava lutando a luta da sua vida, e havia uma solidariedade, uma irmandade, que eu nunca tinha experimentado antes. Meu cabelo começou a cair na terceira semana de tratamento. Eu me lembro de acordar uma manhã e encontrar mechas espalhadas no travesseiro. Fiquei na frente do espelho chorando, vendo minha imagem mudar dia após dia. A mulher que eu conhecia estava desaparecendo, e eu não sabia quem estava tomando o lugar dela. Foi a Sandra que me convenceu a raspar a cabeça de uma vez. Ela disse: Ana, seu cabelo não define quem você é. Sua força define. Fomos juntas ao cabeleireiro, e quando vi todos aqueles fios caindo no chão, senti uma mistura estranha de tristeza e libertação. Era como se estivesse me despedindo de uma versão de mim mesma para dar espaço para alguém novo emergir. Comprei lenços coloridos, algumas perucas, mas no final acabei descobrindo que gostava da minha cabeça careca. Havia algo poderoso nela, algo que gritava para o mundo: eu estou lutando e não tenho vergonha disso. Durante esse período, Roberto aparecia de vez em quando para buscar suas coisas. Nossas conversas eram frias, formais, como se fôssemos estranhos, dividindo questões burocráticas. Ele evitava me olhar nos olhos, principalmente quando eu estava de lenço ou careca. Era como se minha doença o ofendesse pessoalmente. Uma vez ele chegou bem na hora em que eu estava vomitando por causa da químio. Carla estava me ajudando, segurando minha cabeça, passando pano úmido no meu rosto. Ele ficou na porta por alguns segundos, e por um momento achei que finalmente ele ia demonstrar alguma compaixão, algum vestígio do homem por quem me apaixonei. Mas ele simplesmente deu meia volta e foi embora. Ouvi a porta bater e soube que algo em mim também se fechou definitivamente naquele momento. Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Decidi que não ia mais esperar ninguém me salvar. Se eu quisesse sair dessa viva e inteira, teria que ser minha própria heroína. Comecei a fazer terapia com a doutora Helena, uma psicóloga especializada em pacientes oncológicos. Nas primeiras sessões eu só chorava, descarregava toda a raiva, toda a dor, todo o sentimento de injustiça. Por que eu? Por que agora? Por que sozinha? Mas aos poucos, muito devagar, comecei a encontrar respostas diferentes. Talvez o porquê não fosse a pergunta certa. Talvez a pergunta certa fosse: o que eu vou fazer com isso? Como vou usar essa experiência para me tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais completa? A doutora Helena me fez um desafio que parecia impossível na época: fazer uma lista de coisas pelas quais eu era grata todos os dias. No começo eu achei ridículo. Grata pelo quê? Por ter câncer? Por ter sido abandonada? Mas ela insistiu, e lentamente comecei a encontrar pequenas coisas. O sol entrando pela janela do quarto, o cheiro do café que a Carla fazia toda manhã, a mensagem carinhosa de uma amiga, a risada de uma criança na rua. Essas pequenas gratidões foram se transformando em algo maior. Comecei a perceber beleza em lugares que antes passavam despercebidos. O sorriso de uma enfermeira durante a químio. A gentileza de estranhos que cediam o lugar no ônibus quando me viam claramente debilitada. A força incrível das outras mulheres na sala de tratamento. No 6º mês de tratamento, algo extraordinário aconteceu. Os exames mostraram que o tumor havia reduzido significativamente. O tratamento estava funcionando. Eu me lembro de sair do consultório do Dr. Marcos com um sorriso no rosto que não sentia há meses. Liguei para todo mundo que amava para dividir a boa notícia. Menos para Roberto.
Ele não estava mais na minha lista de pessoas importantes. Foi nessa época que conheci o Daniel. Ele era voluntário no hospital, fazia trabalho de palhaço-terapia para as crianças internadas. Toda quinta-feira ele aparecia no andar da oncologia com seu nariz vermelho, suas piadas e sua energia contagiante. No começo achei meio forçado, mas aos poucos fui percebendo que havia algo genuíno nele, uma alegria que não era fingida, uma compaixão real por quem estava sofrendo. Um dia ele parou na minha poltrona durante a químio e perguntou se eu queria ouvir uma piada. Eu disse que sim, mais por educação do que por vontade real. Ele contou algo completamente sem graça, daquelas piadas de tiozão que normalmente me fariam revirar os olhos. Mas a forma como ele contou, com tanto entusiasmo e carinho, me fez rir de verdade pela primeira vez em meses. A partir daí, toda quinta-feira ele dava um jeito de passar pela minha poltrona. Às vezes contava piadas, às vezes só conversava sobre coisas aleatórias, filmes, livros, a vida. Descobri que ele era professor de história, que havia começado o trabalho voluntário depois que a mãe dele morreu de câncer anos antes. Ele entendia, de uma forma que poucos entendiam, o que significava essa jornada. Daniel nunca me tratou como uma pessoa doente. Ele me tratava como Ana, uma mulher interessante que por acaso estava passando por um momento difícil. Com ele eu podia falar sobre outras coisas além do câncer, outros sonhos além da cura. Ele me fazia lembrar que eu era mais do que minha doença. O último dia de quimioterapia foi emocionante. Todos na sala bateram palma quando terminei a última sessão. Era tradição no hospital. Quando alguém completava o tratamento, era uma vitória coletiva. Dona Marta me deu um abraço apertado e disse: "Agora você faz parte do clube das sobreviventes, minha filha. Carregue essa medalha com orgulho." Daniel estava lá também, sem o nariz de palhaço dessa vez. Ele me deu um buquê de flores amarelas e um cartão que dizia: "Para a guerreira mais corajosa que conheci." Quando li aquelas palavras, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança no futuro, possibilidade de recomeço, vontade de viver plenamente. Os exames pós-tratamento trouxeram a notícia que eu tanto esperava: remissão completa. O câncer havia desaparecido. Eu estava curada. Ou pelo menos, livre da doença naquele momento. Porque qualquer pessoa que já teve câncer sabe que a palavra curada sempre vem acompanhada de um por enquanto, silencioso. Mas naquele dia, decidi não pensar no por enquanto. Naquele dia, decidi celebrar a vitória. Carla organizou uma pequena festa em casa. Vieram as amigas que me acompanharam durante todo o tratamento, alguns colegas de trabalho, as pessoas da minha nova família escolhida. Daniel também veio e, pela primeira vez, o vi sem estar no ambiente hospitalar. Ele trouxe um violão e cantou uma música que tinha composto para mim. Era simples, mas cheia de carinho, falando sobre força, recomeço e esperança. Roberto não estava lá, é claro. Nem foi convidado. Na verdade, soube por amigos em comum que ele estava namorando uma colega de trabalho há alguns meses. Alguém sem complicações, sem doenças, sem bagagem pesada. Quando recebi essa informação, esperava sentir raiva, tristeza, ciúme. Mas senti apenas um alívio profundo. A certeza de que tinha feito a escolha certa ao deixá-lo partir. Porque o câncer me ensinou muitas coisas, mas talvez a mais importante tenha sido esta: pessoas que te abandonam quando você mais precisa delas nunca foram suas pessoas de verdade. Elas eram apenas companhia para os momentos fáceis. Voltei ao trabalho alguns meses depois. Era estranho estar novamente na rotina normal, fingir que nada tinha acontecido, responder às perguntas bem intencionadas, mas invasivas dos colegas. Meu cabelo estava crescendo de volta, um pouco mais crespo do que antes, o que me fazia sorrir toda vez que me olhava no espelho. Era como se até meus fios tivessem aprendido a ser mais únicos, mais autênticos. Daniel e eu começamos a nos ver fora do hospital. Primeiro foram encontros casuais, depois jantares, depois se tornou algo especial.
Ele me conhecia no meu pior momento e escolheu ficar. Me viu careca, inchada pelos medicamentos, frágil e assustada, e mesmo assim enxergou beleza em mim. Isso significava mais do que qualquer declaração de amor que já tinha ouvido. 1 ano após o fim do tratamento, ele me pediu em casamento. Foi no hospital, na mesma sala onde nos conhecemos. Ele apareceu vestido de palhaço com o nariz vermelho e tudo, se ajoelhou no meio da enfermaria e perguntou se eu queria ser sua esposa. Todos os pacientes, enfermeiros e médicos pararam para ver. Quando disse sim, o hospital inteiro aplaudiu. Nos casamos num domingo de outubro, numa cerimônia pequena e íntima. Usei um vestido simples, branco, com uma faixa dourada na cintura. Meu cabelo, agora numa Chanel curta e elegante, estava coberto por um véu delicado que havia sido da minha avó. Me senti a noiva mais bonita do mundo. Carla foi minha madrinha, é claro. Dona Marta, Sandra, João e vários outros amigos que fiz durante o tratamento estavam lá. Era uma celebração não só do nosso amor, mas da vida, da superação, da força que descobrimos em nós mesmos nos momentos mais difíceis. Roberto não foi convidado. Nem fez falta. Hoje, 3 anos depois do diagnóstico, posso dizer que o câncer foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. A pior porque quase me matou. Me fez sofrer de formas que eu não sabia serem possíveis. Me mostrou o lado mais cruel da vida. Mas também foi a melhor porque me obrigou a descobrir quem eu realmente era, por baixo de todas as máscaras sociais, todas as expectativas, todos os papéis que eu achava que precisava desempenhar. Me ensinou que sou muito mais forte do que imaginava, que posso sobreviver à perda, à traição, à dor física e emocional, que posso recomeçar quantas vezes for necessário, que posso escolher ser feliz mesmo depois de ter passado pelo inferno. Daniel e eu temos uma vida simples e cheia de alegria. Ele continua o trabalho voluntário no hospital. E eu comecei a fazer parte de um grupo de apoio para mulheres com câncer. Conto minha história para quem está começando essa jornada. Ofereço o ombro para quem precisa chorar, a mão para quem precisa se levantar, porque aprendi que nossa dor só faz sentido quando a transformamos em ponte para ajudar outros a atravessar os próprios abismos. Meus exames continuam limpos a cada 6 meses. A cada resultado negativo, celebro como se fosse meu aniversário. Porque, de certa forma, a cada exame limpo, renasço um pouco mais. Às vezes encontro o Roberto na rua, no supermercado, em eventos sociais. Ele sempre parece desconfortável, não sabe o que dizer. Eu cumprimento educadamente e sigo minha vida. Não guardo mágoa, porque entendi que o abandono dele disse muito mais sobre ele do que sobre mim. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a fragilidade alheia porque não sabem lidar com a própria. Se eu pudesse falar com a Ana de 3 anos atrás, aquela mulher desesperada e assustada que recebeu o diagnóstico naquela terça-feira fria de março, eu diria: respira. Isso vai passar. Você vai descobrir que é mais forte do que imagina. Vai encontrar amor de verdade. Vai se orgulhar da mulher que se tornará. E, principalmente, você vai sobreviver. Não só ao câncer, mas a tudo. E do outro lado dessa tempestade, há uma versão de você que é mais autêntica, mais corajosa, mais completa do que você jamais sonhou ser possível. Se você está passando por algo difícil agora, se sente abandonado, traído, se acha que não vai conseguir, eu quero que saiba, você vai. Talvez não do jeito que imagina, talvez não no tempo que gostaria, mas vai conseguir. A vida tem uma forma estranha de nos quebrar exatamente nos lugares onde precisamos nos reconstruir mais forte. Conte sua história nos comentários. Você já passou por alguma situação que te obrigou a descobrir uma força que nem sabia que tinha? Já foi abandonado por alguém que deveria ter ficado ao seu lado? Como encontrou forças para seguir em frente? Deixe seu like se essa história te tocou de alguma forma. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível ser feliz depois da tempestade. E se inscreva no canal para mais histórias de superação e esperança. Porque no final das contas,
Todos nós somos mais fortes do que pensamos. Só precisamos descobrir isso.